Artigo 8º. Do montante previsto no artigo 3º desta lei complementar, os 3.862 milhões de reais, 1.065 milhões de reais deverão ser destinados exclusivamente às ações da modalidade de recursos não reembolsáveis da seguinte forma. Aí ele faz aquela mesma divisão, aquele mesmo rateio como foi feito lá do audiovisual, que aí tem todos os parâmetros. Eu acho que aqui com o React ia ficar um pouco mais alongado e um pouco mais difícil explicar como é que seria esse rateio, mas tem por aí também algumas organizações que fizeram essa divulgação de quanto cada estado já nessas divisões vai receber. Então, tenta dar uma procurada com seus colegas, amigos, enfim, companheiros de trabalho aí onde você estiver trabalhando, que já existe uma tabelinha com qual estado vai receber dessa divisão que já foi feita por lei, ok? E aí, a mesma coisa que estava no audiovisual, ele também tem formas de como você pode pegar esse 1 bilhão e dividi-lo, né? Então, aqui, os recursos previstos neste artigo serão destinados às ações emergenciais direcionadas ao setor cultural por meio de editais, chamamentos públicos, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural ou outras formas de seleção pública simplificadas para apoio ao desenvolvimento de atividades de economia criativa e economia solidária, o que é importantíssimo, gastronomia, moda, artesanato, design, enfim, tem muitos setores aí da economia criativa que podem, e da economia solidária também, que vão ser beneficiados com a lei e que também vão embarcar muitos profissionais. Segundo, apoio de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento a agentes, a iniciativas, a cursos ou produções ou a manifestações culturais, inclusive a realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais ou outras plataformas digitais e a circulação de atividades artísticas e culturais já existentes. Ou seja, o que ele está dizendo é que vai, de toda forma, vai se manter uma coisa que aconteceu muito, principalmente no momento crítico da pandemia, que foram as ações nas plataformas digitais. Então, as lives, ou as webséries, enfim, todas aquelas atividades que aconteceram durante o momento mais forte da pandemia, eles também estão estimulando num tópico só, para quem quiser ainda continuar mantendo a sua cultura digital forte, a sua cultura digital intacta, né? Ainda gerando aquele hábito de você ter produções pela internet, principalmente. 3. De desenvolvimento de espaços artísticos e culturais, de microempreendedores individuais, de microempresas e de pequenas empresas culturais, de cooperativas, de instituições e de organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social determinadas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Isso também aconteceu no primeiro Aldir Blanc, né? Aqui no Amazonas nós tivemos um edital específico para ajuda a produtores ou pequenas empresas ou microempresas, né, a se sustentarem no meio da forte crise da pandemia com um valor mensal, né? Então esse tópico ele está falando exatamente isso, né? Inclusive no parágrafo 2 ele fala: os recursos para desenvolvimento dos espaços artísticos e culturais de que trata este artigo caracterizam o subsídio mensal, cujo valor e período de concessão deverão ser definidos pelo ente da federação que tenha recebido recursos da União em regulamentação ou nos próprios editais ou entre outras formas de seleção pública utilizadas. Ou seja, vai ter um período X com um valor X que vai ser disponibilizado para um número X de empresas ou realizadores que vão ter esse subsídio para
se ajudarem ou ajudarem a outros colaboradores das suas empresas a manterem a base de negócio intacta. Então é exatamente isso que essa modalidade tá falando especificamente. Outra coisa aqui que eu acho bastante interessante. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo descer aqui. Aqui, ó. Parágrafo 3º. É vedada a utilização dos recursos previstos neste artigo para a realização de ações direcionadas ao setor audiovisual nos termos do artigo 5 desta lei complementar. Ou seja, o que é audiovisual é audiovisual, aqui é a economia criativa, da cultura e solidária. Nem vem que não tem, que é cada um ser quadrado e beleza. Mas ao mesmo tempo, no quarto ele está falando, no parágrafo 4º, é permitido o registro em vídeo ou a transmissão pela internet de eventuais projetos apoiados com recursos deste artigo, desde que não se enquadrem como obras cinematográficas ou videofonográficas ou qualquer outro tipo de produção audiovisual caracterizada na medida provisória número 2228-1, de 6 de setembro de 2001, Lei do Audiovisual. Ou seja, tudo aquilo que é diferente do que eles declaram como um produto audiovisual pode ser feito aqui e pode ser exibido, transmitido e filmado, né, de uma forma que deixe claro que é um objeto de um outro setor que está utilizando a exibição por filmagem. Então, a ideia é exatamente isso. Outra coisa que ele fala também é que, preferencialmente, esse material, esses conteúdos contemplados, eles estejam disponibilizados em formatos também como audiovisual, enfim, em outras formas, e que tenham instrumentos de acessibilidade. Se for uma obra de dança, por exemplo, que ele tenha descrição de Libras, sistema Braille, outros sistemas de informações. Então, o que ele está falando é exatamente isso. Vamos lá. O que eu acho bastante interessante, nossa, é um edital muito democrático, isso é muito legal. Aqui, parágrafo 7º. Exatamente aqui, ó. No caso de grupos vulneráveis de pessoas que desenvolvem atividades técnicas e para o setor de culturas populares e tradicionais, o ente da federação deverá realizar a busca ativa dos beneficiários e as propostas oriundas desses grupos poderão ser apresentadas por meio oral, registradas em meio audiovisual e reduzidas a termo pelo órgão responsável pelo instrumento de seleção. Ao mesmo tempo que eles estimulam o cadastro, né, um cadastro dessas pessoas para que possam ser identificadas e entender como foram beneficiados, ao mesmo tempo também ele facilita o acesso. Nós sabemos que tem grupos tradicionais, enfim, grupos que não têm acesso a meios tecnológicos ou não, enfim, a tradição não é exemplificada de uma forma, digamos, não tradicional, que eu acho que é uma palavra muito forte, mas elas têm uma outra forma de apresentação de trabalhos que geralmente a gente entende como projeto cultural. Essas pessoas que têm um acesso mais dificultado, elas vão ser estimuladas pelos estados, elas precisam ser estimuladas pelos estados a serem encontradas e conseguirem forma oral de defesa dos seus projetos. Né? Então isso é muito interessante porque aquelas pessoas que por acaso não têm o manejo da forma de cadastro de inscrição dos seus projetos, eles podem falar do seu projeto de uma forma muito mais facilitada e ter mesmo acesso de contemplação que há outros que já estão há anos ou há décadas fazendo projetos culturais e tendo seus projetos aprovados. Então isso para mim é muito democrático. Isso para mim é muito, muito, muito interessante, porque dá oportunidade para muita gente que acha que não poderia fazer, colocar o seu projeto falando dele. Simplesmente falando dele. E aí o avaliador tem acesso a esse material e poderá ou não aprovar o projeto. Mas
a gente tem uma equidade, uma forma de acesso ao projeto chegar a ter uma avaliação muito maior e muito mais justa, no meu entender, né? Vamos lá. Tá, 9. Inclui-se nas atividades abrangidas pelos instrumentos de seleção previstos no parágrafo 1º deste artigo, que é aquelas formas lá, economia criativa, né, solidária, parará, as relacionadas às artes visuais, música popular, música erudita, teatro, dança, circo, livro, leitura e literatura, arte digital, artes clássicas, artesanato, dança, cultura hip hop e funk, expressões artísticas culturais afro-brasileiras, cultura dos povos indígenas, culturas dos povos nômades, culturas populares, capoeira, culturas quilombolas, culturas dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, coletivos culturais não formalizados, carnaval, escolas de samba, blocos e bandas carnavalescas e qualquer outra manifestação cultural. De novo, equidade. Aqui ele dá desde o popular até mais erudito, formas e gêneros de produções artísticas e criativas para que o cidadão possa ter a liberdade e também o acesso de enviar o seu projeto, né, para a Lei Paulo Gustavo. Ok? Vamos lá agora. Estamos acabando aqui, gente. Outra coisa que é interessante. Vale tanto para o audiovisual como para isso aqui agora, tá? Se por acaso os recursos... se os recursos não forem, por exemplo, solicitados por todos os municípios, aquilo que sobrar que não foi solicitado, ele pode ser remanejado, distribuído de forma equilibrada para todos os outros que se cadastraram, os outros estados, os outros municípios, logicamente. Se por acaso alguém solicitou e não conseguiu concluir, ou não conseguiu implementar, enfim, esse dinheiro ele fica ali no bolsão e ele vai ser redistribuído de novo para aqueles que estavam cadastrados e aptos a fazer os seus editais, enfim, as suas formas de seleção, tá? O que é muito legal também, que não, pela lei não permite concentração, principalmente não permite espertezas. Se não fizer, o dinheiro vai ficar comigo. Não, volta e redistribui. Vai fazer com quem conseguiu fazer. Mas esse dinheiro parado não vai parar. E se ficar ali no estado até um certo tempo, eu não lembro agora qual é o período, ele volta para a União. Tem que voltar para a União. Ou seja, pela lei, não é permitida a concentração de recursos remanescentes. Então é outro ponto importante, né? As farras não podem acontecer. Não podem.